Olá, meus amados irmãos e amigos, sou o pastor Ricardo Férez. Trago para você a palavra que alimenta. A palavra de hoje está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, o Dr. Lucas, no capítulo 6, versículo 32, e diz assim: Vocês pensam que merecem elogios só porque amam aqueles por quem são amados? Até os ímpios fazem isso. E se fizerem o bem somente àqueles que fazem o bem a vocês, isto é tão extraordinário assim? Até as pessoas de má fama fazem isso. Cara, eu fico pensando, tem uma história que diz que certa vez um monge andava com seus discípulos, caminhava, e de repente eles passam sobre uma ponte e o monge olha e vê um escorpião sendo levado pelas águas do rio. E ele então desce correndo, entra na água, pega aquele escorpião e quando ele está saindo da água, o escorpião pica a sua mão. E ele então larga o escorpião e ele cai de novo na água. Ele corre até a beirada do rio, pega um galho, vai lá, pega novamente aquele escorpião, leva ele para fora do rio e ali ele solta o escorpião. Aí ele volta e quando ele se reúne juntamente com seus discípulos, eles ficam olhando para ele, muito espantados e ali assustados com tudo aquilo que eles viram. E eles perguntam: Mestre, você agiu de uma maneira muito estranha, deve estar doendo muito. Você foi salvar a vida daquele escorpião e ele picou a sua mão. Você deixou cair e assim mesmo você voltou lá e pegou ele novamente. Você agiu de uma forma muito estranha, porque não deixou ele morrer. É um animal venenoso, um animal que pica a mão da gente. E o monge, muito calmamente, olhou para aqueles homens e disse: O escorpião agiu segundo a sua natureza, e eu agi segundo a minha natureza. Vejam que coisa maravilhosa. Aqui o evangelista diz bem isso. Vocês pensam que merecem elogios porque amam aqueles que te amam? E que vantagem tem nisso? Amar os que te amam. Até os ímpios, os pecadores, fazem isso. Mas ele diz aqui: e se fizerem o bem somente aqueles que fazem o bem a vocês, isso não tem nada de mais, mas o que vocês têm que fazer é agir de acordo com a sua natureza, não importa a quem seja. Então, queridos, a nossa natureza é aquela quando Deus criou o homem. Deus criou o homem com amor, o amor de Deus no nosso coração. O homem não tinha malícia, não tinha pecado, não tinha inveja, não tinha mentira, não tinha ódio, não tinha orgulho, não tinha nada disso. O pecado, quando entrou em Adão e Eva, ele entrou em toda a humanidade. Mas aqui Lucas está dizendo que nós temos que agir de acordo com a nossa natureza, aquela primeira natureza que Deus nos criou. E quando nós agimos assim, nós não ficamos olhando para o outro. Se nós podemos fazer o bem, devemos fazer, não importa quem seja. Portanto, ele diz: fazer o bem às pessoas que fazem para você, te amar as pessoas que te amam, que vantagem tem nisso? Isso não é a natureza humana do homem criado por Deus. Isso é agir por instinto. Eu faço bem àqueles que me fazem bem. Eu amo aqueles que me amam. Mas o que Lucas está dizendo é isso. Nós temos que amar a todos, independentemente, sem fazer acepção de pessoas. Fazer aquilo de acordo com a natureza que Deus nos deu. Vamos deixar o ódio, a ira, o orgulho, a raiva, tudo isso de lado e vamos agir como Jesus agiria. Jesus, se estivesse em nosso lugar, como ele faria? Pergunte isso para você quando você estiver diante de uma situação para tomar uma decisão. Pergunte-se: o que Jesus faria no meu lugar? Será que ele agiria dessa maneira? Ele não fez acepção de pessoas. Ele curou a todos. Ele deu oportunidade a todos, aos pecadores, aos
injustos. Ele não perguntava: você é fiel? Você ama as pessoas que não te amam? Não, ele nunca perguntou nada. Ele apenas dizia: você tem fé? Então a tua fé vai te salvar. A tua fé vai te curar. A tua fé vai te libertar. Agir com a nossa natureza. É isso que Deus quer de nós. Não importa se nos machucaram, nos magoaram, nos traíram, mas o que importa é nós agirmos, quando necessário, com a natureza que Deus nos deu. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre você. O Senhor tenha misericórdia da tua vida e te dê a paz. Compartilhe esse vídeo com pessoas que certamente serão abençoadas quando ouvir essas palavras do Evangelho de Jesus Cristo, escrita por Lucas, mas certamente servirá para todos nós, não importa a sua crença, não importa o que você tem feito. Se você tiver fé nessa palavra e crer em Jesus Cristo, você verá coisas extraordinárias acontecendo na sua vida. Lá no nosso canal, no YouTube, no nosso site, você vai encontrar essas mensagens, os nossos cultos gravados. E quando estiver no YouTube, inscreva-se no nosso canal. Que o Senhor te abençoe. A paz do Senhor.